Quando alguém encontra a salvação, é atingida a finalidade da missão. Essa é a mensagem de hoje, com base em Atos capítulo 8, versos 26 ao 40. Vamos dar uma olhada na história de Filipe pregando para esse homem etíope a mensagem do Evangelho. Então eu te convido a compartilhar essa mensagem com as pessoas que você conhece, para que elas possam ser abençoadas. Quando alguém encontra a salvação, é atingida a finalidade da missão. Hoje eu te convido a analisar, a examinar esse texto de Atos capítulo 8, versos 26 ao verso 40. E para a gente analisar esse texto, é interessante a gente dar uma olhada em tudo que está acontecendo em volta dele, como a gente chegou até aqui. E a gente está aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos é um livro que vai falar sobre a expansão do Evangelho. Interessante porque Atos tem uma estrutura que a gente chama na teologia de estrutura quiástica. Atos com Lucas, né? Lucas sendo aí o primeiro volume e Atos sendo o segundo volume do evangelista Lucas. Desde o início do Evangelho de Lucas, a gente percebe esse movimento do Evangelho, esse movimento do ministério de Jesus, que vai se afunilando desde da Galileia, passando por Samaria, chegando até Jerusalém, onde acontece o sacrifício, onde acontece o julgamento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E nesse final do Evangelho de Lucas, a gente percebe que Jesus ele passa a comissionar os discípulos, e na sequência, se a gente for direto para o livro de Atos, o início de Atos é justamente esse momento em que Jesus se reúne com os discípulos após a ressurreição. Um pouco antes dele subir aos céus, Jesus se reúne com os discípulos para comissioná-los. E é interessante porque ali em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala para os discípulos, para os apóstolos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, aguardando o poder do Espírito Santo que viria sobre eles, para que então eles pudessem conduzir, levar essa mensagem do Evangelho, saindo de Jerusalém, indo para Samaria e para os confins do mundo, para os confins da terra. Então a gente percebe esse movimento, novamente, de Atos, que vai sair de Jerusalém, vai passar por Samaria e vai chegar aos confins da terra. No finalzinho de Atos a gente vê ali o apóstolo Paulo em Roma, atingindo toda essa previsão, essa promessa que Jesus dá e ao mesmo tempo essa missão que Jesus dá aos apóstolos. E vocês podem ver no mapa justamente esse iniciozinho do livro de Atos, em que os apóstolos estão ali em Jerusalém, e a setinha vai mostrando que eles sobem para o norte em direção a Samaria, onde acontece esse ministério de Filipe. Ali em Atos, né, partindo para Atos capítulo 6, a gente percebe que os discípulos, nesse início da igreja, eles veem uma necessidade de nomear algumas pessoas para ajudá-los no ministério. Entre elas está Filipe e Estevão, né? Estevão, a gente acompanha a história de Estevão ali em Atos capítulo 7. Ele vai ser apedrejado, vai ser o primeiro mártir da igreja, e por causa dessa morte, por causa do apedrejamento de Estevão, a igreja vai se dispersar. A igreja vai sair de Jerusalém, vai para vários lugares, dentre eles Samaria, que é o que a gente acompanha já no capítulo 8 de Atos. E em Atos 8, Filipe entra em cena, anunciando o evangelho para os samaritanos e conduzindo toda uma obra que vai ser feita ali na região de Samaria, inclusive com o Pentecoste, o poder do Espírito Santo, que vem também sobre os samaritanos. Essa história, muito bonita, vai terminar ali no versículo 25, quando a gente vai iniciar aqui a nossa leitura. Então, Filipe estando ali em Samaria, o texto vai prosseguir no versículo 26, dizendo:
Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Olha só que coisa. Filipe, ele não sabe qual que é o propósito de Deus. Ele recebe essa mensagem do Espírito Santo, ele recebe essa mensagem de um anjo que fala para ele ir até esse local. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe nem mesmo o que é que Deus tem ali naquele local, naquela estrada. E em um movimento de obediência, em um movimento de prestatividade, Filipe, ele vai até esse local e ele encontra esse sujeito que é o etíope, né? Filipe, ele também é interessante a gente perceber que Filipe, ele é uma pessoa muito diferenciada. Primeiro porque ele não é um judeu como Pedro, por exemplo, que é um judeu ali da região em que os judeus viviam naquela época. Mas Filipe, ele parece ser um judeu de fala grega, ou seja, um judeu que vivia na dispersão e que se converteu ao cristianismo. E ele encontra esse etíope, que é um homem relevante, de um contexto inesperado, e é um homem que o texto vai dizer que estava vindo de Jerusalém para o seu país, que fica no norte da África. Um pouquinho ali ao sul do Egito, entre o Egito e o Sudão, que hoje é o Egito e o Sudão, era o país desse etíope. E esse detalhe que o texto apresenta para a gente, de que ele estava vindo de Jerusalém para o seu país de origem, nos revela que ele era um homem que foi lá para adorar a Deus. Ele foi para Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele era um homem temente a Deus, ou seja, um homem convertido, um prosélito, que havia se convertido ao judaísmo e procurava conhecer mais do texto bíblico, procurava entender o que é que o texto bíblico estava revelando para ele. Também um detalhe que o texto nos dá é que esse homem, ele era um oficial importante encarregado dos tesouros de Candace. E a gente pode se perguntar, né, quem é Candace? Eu nunca ouvi falar. E Candace é um título para essa rainha dos etíopes, como, por exemplo, Faraó ou César, são títulos dos imperadores, dos reis aí do Egito e de Roma. Candace é esse título da rainha-mãe, a rainha dos etíopes. E esse homem, ele, portanto, era um homem mais ou menos aí com uma função que hoje seria como um ministro da Fazenda, por exemplo. Portanto, uma pessoa de respeito, uma pessoa de relevância no seu país, tinha ido ali adorar a Deus. Também o texto ele nos mostra, de forma muito curiosa, como o Espírito Santo está conduzindo essa história. O Espírito Santo, ele primeiro que o Filipe, ele recebe essa mensagem do anjo, portanto, existe uma condução do Espírito Santo no início, e logo no momento em que Filipe encontra com o etíope, o Espírito Santo fala para ele: se aproxime dessa carruagem e acompanha. Quer dizer, Filipe está numa situação em que ele não sabe qual é o propósito de Deus, ele não sabe por que ele está ali, mas ele recebe essa mensagem do Espírito Santo e ele decide obedecer, certo? Filipe também se revela uma pessoa atenta, uma pessoa que tem atenção àquilo que está acontecendo à sua volta. No nosso contexto que a gente vive aqui hoje, é muito comum a gente não observar tanto as necessidades das pessoas, não observar tanto o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão vivendo, do que elas estão precisando. E Filipe, ele se mostra essa pessoa atenta à sua volta, ele olha para o etíope e, evidentemente, no momento em que ele percebe isso, o Espírito Santo toca no seu coração para que ele fale com o etíope. Bem,
o texto então vai prosseguir no verso 30 e vai dizer o seguinte: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então a gente percebe aqui, mais uma vez, a obediência de Filipe, confiando aí no Espírito Santo e identificando a necessidade. Na sequência que ele identifica a necessidade, ele logo se apresenta, se mostra prestativo para a necessidade do etíope. Quer dizer, ele percebe que é um homem como ele, temente a Deus, um homem que está buscando conhecer melhor, conhecer mais profundamente esse Deus maravilhoso que nos criou, esse Deus maravilhoso que está presente na nossa vida. Filipe revela com essa confiança no Espírito Santo e essa identificação da necessidade do etíope, ele também revela um comportamento, uma atitude que aos nossos olhos hoje é muito relevante, é muito importante. Porque no mundo que a gente vive hoje, na nossa sociedade, é muito comum um comportamento mais individualista, que não leva em consideração a necessidade das pessoas, que não leva em consideração como as pessoas têm necessidades. E aí a gente percebe um comportamento na sociedade, muitas vezes voltado para si mesmo, um comportamento que tem como ídolo a satisfação pessoal, tem como ídolo a própria felicidade e busca tudo isso a todo custo, sem se importar com o que está à sua volta. A gente percebe que esse comportamento individualista é muitas vezes responsável pela infelicidade, pela depressão que muita gente acaba se afundando. Esse comportamento individualista, às vezes não, com certeza, ele é muito relevante no afastamento que as pessoas acabam tendo, tanto do próximo como de Deus. As pessoas se fecham em si mesmas, as pessoas estão presas na sua rede social, estão presas nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios afazeres, com aquela clássica frase, né? Isso não é problema meu, isso é problema dele. Foi essa pessoa que se entregou a essa dificuldade, foi essa pessoa que talvez tenha se prejudicado a si mesma. Por que eu vou interferir? Veja como o pensamento individualista ele acaba sendo totalmente contrário ao ensino de Cristo. O ensino de Cristo ele vai na outra direção, ele vai na direção da misericórdia. O que essa pessoa está precisando? Como essa pessoa se envolveu nessa dificuldade? Não importa. Como essa pessoa está envolvida em algum tipo de problema? Isso não importa. O que importa é que se eu tenho a capacidade de ajudar, se eu estou aqui na frente dessa pessoa, eu quero ser instrumento de Deus para que essa necessidade seja atendida. E a missão, ela envolve exatamente essa linha de raciocínio. Uma linha de pensamento na qual nós olhamos a necessidade, nós vemos que aquela pessoa está precisando de algo e nós nos colocamos à disposição, nós nos colocamos com um olhar de misericórdia, de amor e de compaixão, porque aquela pessoa precisa da nossa ajuda e nós temos a capacidade de ajudar. Veja como essa forma de pensar, ela está muito conectada com a própria característica missional de Deus. Deus, ele olha o ser humano, ele olha a humanidade em uma situação de desgraça, em uma situação de pecado. Como o pecado conduz as pessoas a fazerem coisas horríveis. A gente percebe isso, por exemplo, no livro de Gênesis, a coisa vai crescendo, né? A gente percebe o pecado de Adão e Eva, depois o próximo pecado grave narrado em Gênesis é o pecado de Caim com relação ao seu irmão Abel, que já é um assassinato, e a coisa vai escalando, vai indo para um nível que a gente percebe como a maldade se multiplica, como o coração do ser humano é inclinado
a realizar tantas coisas ruins que vão resultar nessas dificuldades que a gente percebe no mundo à nossa volta. Então a gente vê as guerras acontecendo, as doenças hoje muito, muito comuns, né? Doenças psicológicas, doenças sociais, tudo isso prejudicando a nossa convivência, prejudicando quem nós somos. E Deus olha para tudo isso, Deus, atento a todas essas dificuldades, ele resolve fazer o maior ato de amor de todos, que é se encarnar. Ele envia o seu Filho, que é a encarnação, é o próprio Deus encarnado, vivendo entre nós, passando por aquilo que nós passamos, e ainda com agravante, porque ele está levando sobre si toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, todo pecado que poderia nos condenar. Ele morre injustamente pelo nosso pecado. E assim, Deus se aproxima de nós, ele se faz como um de nós, se humilha desse movimento missional para nos resgatar. Exatamente esse é o pensamento. Esse é o pensamento que nos movimenta em direção à missão. Olhamos para aquela pessoa, não importa se são 100 pessoas, se são 1000 pessoas ou se é uma pessoa, mas a gente olha para aquela necessidade e fala, vamos ajudar, vamos resgatar, vamos ter a misericórdia que essa pessoa precisa para que ela possa ser completamente restaurada. E essa atitude de Filipe com relação ao etíope, ela é muito significativa. O etíope, ele é uma pessoa completamente diferente de Filipe. Veja que ele vem de outro país, vem de outra cultura, de um outro contexto, é um homem importante, ligado a uma rainha, né? Alguém que nós talvez pudéssemos olhar se fôssemos nós, né? Como que eu posso ajudar uma pessoa tão importante como essa? O que eu tenho para dizer para essa pessoa? Mas Filipe, ele não tem esse medo, justamente porque ele sabe que o Espírito Santo está conduzindo essa história. E aí, Filipe, ele olha para o etíope e ele encara toda essa situação, ele encara o etíope como o objetivo do Espírito Santo. Ele percebe o propósito de Deus naquele homem. Filipe então enxerga que a necessidade desse etíope, que nesse momento é uma necessidade de entender um texto bíblico, algo tão simples, ele vê que essa necessidade ela é a oportunidade perfeita para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E na sequência, Filipe vai acompanhar a leitura do profeta Isaías com o eunuco. Preste atenção no verso 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas-vindas de Jesus. Olha que texto maravilhoso. Um texto que está nos mostrando, primeiro, o sofrimento, a humilhação e a morte injusta do Messias. Perceba que esse texto que o etíope estava lendo é o texto praticamente perfeito para anunciar as boas novas da salvação. Esse etíope, então, ele vai fazer essa pergunta intrigante. De quem que o texto está falando? Ele está falando do profeta? Ele está falando de algum outro? Essa pergunta, então, ela mostra uma disposição especial que tem no coração desse etíope, uma disposição de entender, de ir mais a fundo no que o texto bíblico tem a nos dizer. Essa passagem, ela, como eu já disse, ela vai revelar esse Deus encarnado que traz a salvação. A gente já
é claro, a gente já falou sobre isso, mas eu preciso ressaltar que a passagem, ela traz uma curiosidade exatamente porque está acontecendo um sofrimento, uma humilhação e uma morte que são injustos. E aí traz essa indignação, por que isso está acontecendo? E é claro que Filipe, ele está preparado para dar esse testemunho, para mostrar para o etíope de quem que esse texto está falando. E o texto, é claro, é o texto talvez mais famoso. Isaías 53 é o texto talvez mais famoso, mais conhecido sobre o sofrimento do Messias. Filipe, então, preparado para dar esse testemunho, vai lá e explica o que é que está acontecendo. Certamente Filipe foi falar para o etíope como Jesus Cristo veio ao mundo, o que Jesus Cristo fez, como ele amou as pessoas, como ele morreu em nosso lugar e também deve ter tratado sobre a questão do próprio batismo. Porque, na sequência, o etíope será batizado, como nós iremos ver. E Filipe, ele está preparado para dar esse testemunho com um toque de privilégio e responsabilidade. Veja que conhecer o que a Escritura diz, conhecer o que é que o texto está dizendo, como o texto se apresenta para nós e como nós podemos explicar tudo isso para as pessoas, né? Um texto que, como esse, gera tanta curiosidade, gera tanto interesse, é importante a gente conhecer bem o texto bíblico. E daí a gente vê que Filipe, ele, ao mesmo tempo que tem o privilégio de explicar para um homem tão importante, para uma pessoa tão relevante no seu contexto internacional e tudo mais, Filipe, ele também faz isso com muita responsabilidade. E acho que nós como cristãos, nós como seguidores de Jesus, precisamos ter essa noção de que o texto bíblico, examinar o texto bíblico é ao mesmo tempo um privilégio, porque foi Deus quem nos deu esse texto que nós temos hoje pronto aí na Bíblia, né, esse conjunto de livros, é um presente que Deus nos deu para que nós possamos entender a verdade que Deus tem para a nossa vida e a verdade que Deus tem para o mundo, a verdade que Deus tem para transformar tudo isso que nós vemos à nossa frente e transformar a vida das pessoas. Veja que isso é uma responsabilidade, porque nós não podemos simplesmente pegar o texto bíblico e ler de qualquer jeito e dar pouca atenção ao que o texto está ensinando. Nesse caso, em específico, Filipe, ele chega perto desse etíope, e o etíope está ali, lendo um texto de Isaías. Talvez as pessoas naquele momento não compreendessem bem o que é que esse texto estava dizendo. Veja que Filipe, ele sabe do que o texto está dizendo porque ele conhece a pessoa que passou por aquele sofrimento descrito no texto. E aí Filipe vai e apresenta toda essa verdade, apresenta esse Jesus que morreu em nosso lugar para nos dar essa salvação. E aí, na sequência, o texto vai dizer, a partir do verso 36, o seguinte: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aqui a gente consegue enxergar, né, a providência. Alguns até diriam aquela palavra conhecida, né, cristocidência, mas a gente percebe aqui uma providência do Senhor. Primeiro que o Espírito Santo, ele está conduzindo a situação do início ao fim, né?
Filipe, ele estava ali em Samaria, provavelmente, recebe essa mensagem de um anjo. O anjo fala para ele ir até essa estrada. Na estrada ele encontra esse homem, que é um homem importante, e aí o Espírito Santo fala, aproxime-se da carruagem. Quer dizer, e Filipe encontra esse etíope lendo justamente Isaías 53. Olha como a coisa é interessante, né? Como a coincidência é muito grande para a gente dizer que é um mero acaso. Veja que Filipe, ele certamente tem uma facilidade para tratar com o etíope, talvez porque Filipe fosse um judeu de fala grega. Então, uma pessoa familiarizada com esse ambiente mais internacional. Veja que Filipe, ele estava preparado para entregar a mensagem, ou seja, ele conhecia o texto bíblico, ele tinha esse entendimento de quem é Jesus para poder passar a informação, passar a ideia toda, a mensagem do evangelho a esse etíope. E aí logo na sequência a gente termina o texto e tá ali a água para o batismo. E o etíope então certamente não resiste a ver toda essa água e a toda essa mensagem e já fala para Filipe, o que me impede, se a gente está aqui diante dessa água toda, o que me impede de eu ser batizado? Exatamente porque ocorre no coração do etíope uma mudança completa de entendimento, uma mudança completa de entendimento que resulta em uma atitude diferente na sua vida, começando por essa declaração pública de fé que é o batismo. Nós todos sabemos, o batismo ele acaba sendo essa forma o que nós temos de dizer ao mundo, temos para dizer às testemunhas que estão ali conosco que nós cremos em Jesus e que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus nos resgatou, Ele nos salvou do nosso pecado, Ele nos salva e nos dá a vida eterna. Esse batismo, então, é esse momento em que a pessoa ela reconhece tudo isso e diz publicamente que agora a vida dela pertence ao Senhor Jesus. Então, o etíope é essa pessoa muito feliz que encontrou, por alguns diriam coincidência, mas nós sabemos que é a verdadeira providência. Encontrou-se com Filipe e ali teve um encontro verdadeiro com Jesus. Veja que, do início ao fim, a missão ela é conduzida, como eu já disse, pelo Espírito Santo. Portanto, a missão ela depende de Deus. É Deus quem está na condução de toda essa história. Como a gente viu, Atos, desde o início, Atos começa com os discípulos ali em Jerusalém e eles são incapazes de fazer qualquer coisa por si mesmos. Eles precisam do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz no Pentecostes, o Espírito Santo conduz em Samaria e o Espírito Santo agora conduz nessa situação que vai redundar na conversão desse etíope. Veja que o etíope é uma pessoa muito interessante de ser mencionada também, porque nós sabemos que a fé cristã se expandiu para aquela região para onde o etíope foi. E não seria absurdo nós pensarmos que esse etíope talvez tenha virado até mesmo um missionário. Existem até relatos na história da igreja de que provavelmente esse etíope se tornou um grande missionário ali no seu país. Então a gente percebe que a missão ela depende de Deus, Deus conduz tudo isso, Deus conduz essa história, o Espírito Santo capacita o discípulo, o Espírito Santo direciona Filipe, o Espírito Santo está ali falando para Filipe, vai, fala com esse homem, fale com o etíope, ele precisa entender a palavra que ele está lendo. E aí Filipe, portanto, age com prestatividade. E aqui a gente pode aprender um pouco com essa palavra, prestatividade, que a prestatividade ela está relacionada exatamente com essa atitude em olhar a pessoa que está diante de nós e tentar perceber o que aquela pessoa está precisando, qual é a necessidade dela.
esse movimento de olhar para essa necessidade, de procurar atender a necessidade dentro daquilo que a gente pode, é certamente algo que reflete esse movimento da encarnação divina, essa atitude de Deus em vir em resgate da nossa vida. Além disso, nós podemos ver como Filipe está atento, olhando a necessidade do outro. No mundo que a gente vive também é muito comum a gente se perder na nossa própria necessidade. Como a gente falou, o individualismo acaba fazendo da felicidade, da satisfação pessoal um ídolo. E muitas vezes a gente não olha para a necessidade do outro, fica preso somente na nossa própria necessidade e, bom, a outra pessoa que busque aí a sua satisfação, busque satisfazer as suas próprias necessidades, e eu não tenho nada a ver com isso, cada um que cuide da sua vida, esse tipo de ideia que não está alinhado com o propósito da missão. Quando nós estamos alinhados no propósito da missão, aí nós podemos ser esse instrumento da parte de Deus para atingir então a finalidade da missão. E a finalidade da missão é alguém encontrando a salvação. Quando nós somos esse instrumento, quando nós percebemos que nós somos esse instrumento e estamos numa situação, como a situação de Filipe, e nós buscamos agir com toda essa alteridade, essa prestatividade, indo em direção ao outro, refletindo esse amor que Cristo manifesta por nós, então a gente pode ser esse instrumento e a pessoa encontra a salvação, atingindo, portanto, a finalidade da missão. É isso, que Deus abençoe a sua vida.